Título da lição, verso. Jesus, o Espírito Santo e a oração. Okay. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Ok. Antes da gente discutir a introdução da lição e o verso, vamos lá para o auxiliar, ver quais eram os objetivos para a lição dessa semana. O que a gente deveria ter aprendido, sentido e praticado na lição, com o estudo da lição dessa semana. Primeiro objetivo, de conhecimento. O que a gente precisava ter aprendido essa semana? Jesus permaneceu intimamente ligado ao Espírito Santo em sua vida e ministério e que teve uma vida de oração e contato. Então, duas coisas para olhar a respeito do ministério de Jesus. A respeito da forma como Lucas retrata o ministério de Jesus. A primeira das coisas que a gente vai olhar é de que jeito Jesus se ligou ou permaneceu ligado ao Espírito Santo e que papel teve o Espírito Santo na condução do ministério de Cristo, da missão de Jesus. A segunda questão a ser olhada no ministério de Jesus é que papel teve a oração nesse processo de ligação e submissão ao Espírito Santo e no processo de fortalecimento ou de manutenção da missão de Jesus. Portanto, são dois olhares distintos, mas que se integram. A forma de manter o Espírito Santo conosco passa por esse elemento chamado oração. Então, entender essa interligação e a necessidade disso é parte do conhecimento da lição dessa semana. O segundo objetivo da lição dessa semana é, uma vez que a gente entenda esse processo de ligação de Jesus com o Espírito Santo e a vida de oração que ele teve para que isso fosse possível, qual é o sentimento que isso deveria provocar na gente? Quão dependente ele, o aluno, é do Espírito Santo e da oração para viver de maneira cristã. Ou seja, entendendo como isso funcionou em Cristo, a gente entende qual é a nossa necessidade dessa mesma experiência, desse mesmo modelo de vida. Então, o sentimento que deveria provocar em nós é a necessidade de buscar continuamente esse mesmo modelo. O terceiro é a prática, que a gente faz uma vez que sente isso. Buscar a orientação do Espírito Santo e orar sempre. Então, dois desenhos para nosso estudo e para nossa busca. Buscar a presença do Espírito Santo como orientação constante na vida e fazê-lo através de uma oração constante, oração sem cessar. Então, esse é o estudo da lição dessa semana, basicamente é isso o estudo da lição. É uma lição simples, sob o ponto de vista de estudo, mais revisional do que de conhecimento novo, mas com algumas peculiaridades interessantes que foram levantadas ao longo da lição. Apenas como viés, para a gente entender, o objetivo da lição não é discutir a realidade do Espírito Santo sob o ponto de vista teológico, é discutir a ação dele na vida. Ou seja, a lição já parte do pressuposto que eu acredito na pessoa do Espírito Santo. Portanto, eu não vou nem me ater a discutir crença ou não no Espírito Santo. Eu já parto do pressuposto de que ela é uma crença instalada. Esse é o propósito da lição. Uma vez crendo assim, que o Espírito Santo é uma pessoa e uma pessoa disponível para a atuação na orientação daquele que crê, partindo desse pressuposto, o próximo passo é entender para quê? Por que ele está? Por que ele é necessário? E aí vem algumas coisas interessantes na forma como o desenho da divindade interage conosco. Uma vez que a gente entenda que Deus é um só, no sentido da integridade da ação de Deus, apesar de manifesto em três pessoas, Cristo, o Espírito e o Pai, essa distinção, de novo entre aspas, funcional, traz algumas características interessantes da nossa interação para com Deus e da nossa compreensão de Deus. Nossa interação, usualmente, nossa interação enquanto processo de oração se faz sempre com o Pai. E essa é a primeira coisa curiosa na forma de Cristo atuar como exemplo de uma vida de oração. A nossa interação peticional, a nossa interação de convivência na oração se faz sempre com o Pai. E é curioso porque Cristo ensina exatamente assim quando ensina os discípulos a orar. Pai nosso que está nos céus. Quando a gente termina nosso modelo de oração, por instrução igualmente de Cristo,
a gente sempre pede as coisas ao Pai em nome de alguém. E o nome que a gente usa para certificar nossa possibilidade de pedir algo, ou seja, o nome que nos faz filhos do mesmo Pai, é nosso irmão, Cristo. E é curioso porque o Evangelho de João abre o Evangelho assim, pontuando que fomos feitos filhos de Deus, no nosso caso por adoção, porque cremos no nome de Cristo. E é em nome desse Cristo que o Pai nos recebe como filhos. Porém, a resposta dessa oração e a interação dessa oração se faz por uma terceira pessoa. Então, uma pessoa nos certifica, nos qualifica, nos justifica. Por quê? Quando chegamos ao Pai, chegamos como somos. E somos uma e só coisa, pecadores. Portanto, jamais seríamos recebidos pelo Pai. O que nos qualifica é quem nos justifica. Portanto, chegamos em nome de alguém que nos certificou, nos fez justos, mesmo não sendo dignos de ser justos. Quem apresenta nossas orações ao Pai? Entra uma terceira pessoa, o Espírito Santo. Se eu vou ao Velho Testamento, com gemidos inexprimíveis, traduzindo nossa pobre fala a um Deus santo e perfeito. Não que Deus precise disso. Isso é apenas uma descrição funcional para a gente entender como eles se integram na disposição de nos salvar, na disposição de nos guiar. Poderia ser um só? Poderia ser a atuação independente? Sim, e aí teríamos um politeísmo instalado. Assim, poderia ser qualquer outra coisa, mas Deus resolveu se integrar na salvação. Portanto, quando eu olho para o Pai, quando eu olho para o Filho, quando eu olho para o Espírito, a primeira coisa que eu preciso aprender é: os três estão integrados no mesmo processo. Os três têm a mesma disposição de salvar. E os três têm a mesma disposição de morrer. Que é uma das coisas que às vezes a gente se perde no olhar para a divindade. Qualquer um dos três poderia ter vindo para morrer. Qualquer um dos três estava disposto a fazê-lo. Qualquer um dos três se lança na mesma disposição de salvar. Portanto, tanto faz para quem eu olhe. Porém, por uma questão de compreensão, as funções estão divididas. O problema não está com Deus, está com a gente. A gente é limitado para compreender Deus. E Deus, de alguma maneira, simplifica as coisas, para que eu possa compreender aspectos diferentes da atuação de Deus. Então, olhar para o Espírito Santo é entender uma faceta de Deus que você não vê nem em Cristo, nem em Deus, quando olha o descritivo bíblico dos dois. Quando eu olho para o Espírito Santo, eu entendo uma terceira faceta da forma como Deus nos vê e da forma como Ele interage conosco. A faceta que eu olho quando observo a atuação do Espírito Santo é de alguém que faz todo o processo de bastidor, todo o processo de background da cena, e que não aparece na hora dos louros da cena. E aí eu entendo um Deus de uma outra forma. Porque toda vez que a gente fala a palavra Deus, a sensação que a gente tem é de soberania, de eternidade, de poder ilimitado. As coisas que a gente vê de Deus são coisas dessa natureza, quando ouve a palavra Deus. Quando a gente fala em Jesus, vem à tona outras questões: proximidade, amizade, disponibilidade, amor, interação pessoal. São coisas que vêm à tona na nossa mente quando ouve falar de Jesus. Quando a gente ouve falar do Espírito, a gente tira essas duas outras coisas, todas essas que eu falei de Jesus, todas essas que eu falei de Deus, eu vejo uma terceira faceta de Deus. Alguém que, sendo Deus, se dispõe ao bastidor. Alguém que, sendo Deus, põe você no palco e fica lá puxando as cordas. Estou descendo a um limite humano de descrição, mas para a gente entender que a atuação do Espírito Santo é empoderamento. E quando o Espírito Santo nos empodera de algo,
nos completa no que falta, porque o pecado degenerou, nos coloca na condição de cena outra vez, como filhos de Deus, empoderados do poder de Deus. Quem aparece não é o Espírito, é você. Percebe? Você vai para o palco. Você vai para o palco e as pessoas te veem no palco, empoderadas pelo Espírito. Mas quem aparece é você. No sentido não da exaltação de você, mas no sentido da colocação de você no lugar que Deus sempre quis que você estivesse. Filho de Deus. Ou seja, eu tenho um Deus que vai para o bastidor puxar as cordas, acender as luzes, ligar o som, preparar tudo para que a cena seja executada da forma correta. E principalmente, que o resultado da cena seja alcançado. E a plateia bate palma pelo resultado. E se o resultado foi de disposição de entrega, a plateia não bate palma para você, bate palma para a mensagem. Esse é um detalhe do papel do Espírito Santo, que é muito curioso de observar, entre os diversos papéis do Espírito Santo. Mas esse é um papel que me deixa assombrado, de um Deus que se dispõe a isso, de um Deus que faz isso, por amor aos seus filhos. Então, entender o Espírito Santo é entender isso. Primeiro, a distância do processo do pecado, a distância da degeneração do pecado, e a atuação de Deus na recuperação de tudo isso. Portanto, olhar para o Espírito Santo sob o aspecto de necessidade é entender que sem Ele nada acontecerá. Então essa é a primeira coisa interessante como introdutório desse olhar do vínculo do Espírito Santo conosco, do vínculo do Espírito Santo com a missão e ministério de Cristo e da necessidade que temos premente da presença dele para terminar o trabalho. Ao meu ver, existem as três pessoas. O Espírito Santo, ele está presente aqui, ele ficou, foi mostrado. Ele nos envolve, nos protege, nos orienta, nos dá vida. É tudo para nós, é o Espírito Santo. Ele habita, se a gente pedir, em cada célula do nosso corpo e espanta as doenças para que nós possamos viver bem. Ele nos orienta para conhecermos a verdade. Existem muitos milagres de pessoas que criam em tantas besteiras pagãs e hoje eles creem em Deus verdadeiro. Esse é um ponto, todos os dias eu peço isso para Deus, para que Ele habite em mim. E respeito as pessoas também, porque elas são um templo do Espírito Santo. Então, respeito, cumprimento e tudo. Desejo o bem-estar. Sobre um outro ponto que o senhor falou aí, que Cristo ensinou o Pai Nosso, e nós tínhamos o Pai Nosso com uma expressão malamente. A criança falou, eu não tenho medo do malamente, a mãe sempre fala. E os protestantes, a tendência evangélica, eles colocaram outros dizeres. Quer dizer, foi criado, não está no Evangelho. Mas, no Evangelho, Cristo não pôs em nome de Jesus, em nome de Cristo, amém. Mas deveria ser hoje, livra-nos do mal, em nome de Cristo, amém. Seria uma forma mais completa, mais certa, para hoje, e não em criar... Segura o instrucional do Pai Nosso, eu vou falar dele um pouquinho mais para frente, vou voltar a esse tema. Para a gente entender a diferença entre uma reza e um desenho de oração. Tá? Mas segura isso aí só um tequinho. A primeira parte é o que a gente discutiu, a segunda parte, segura um tequinho, um pouquinho mais para frente eu vou voltar a ela quando a gente entrar no tema da oração. Diga-lhe. Se os três são um, e se o Espírito Santo intercede por nós, é errado orar para o Espírito Santo? Não é errado orar para nenhum deles, sob o ponto de vista do conceito de divindade. O problema não está em Deus. O problema está conosco. Eu vou de novo entrar num terreno perigoso, porque toda vez que você entra nesse terreno, você cria elementos que as pessoas às vezes leem como absolutos. Na verdade não são. Mas entenda como didático o que eu vou dizer.
uma das questões que envolve a distinção funcional de Deus diz respeito à forma como eu, criatura, entendo a autoridade e lido com isso. Exemplo. Eu estou olhando, exemplo Terra, tá? Não sei como funciona no resto do universo, mas vou olhar a Terra como exemplo. Quando eu olho para a Terra, eu tenho uma réplica, guardadas 500 aspas ao redor da palavra réplica, do modelo divindade aqui. Pai, Filho, Espírito. Pai, Mãe, Filho. O desenho relacional desses três é similar, como compreensão, ao desenho funcional que Deus se apresenta para eu compreender. Deus não é isso, não há hierarquia em Deus, porém há disposição funcional em Deus, em que um se submete ao outro para o terceiro, que sou eu. Qual é a autoridade do Pai, qual é a autoridade do Filho, qual é a autoridade do Espírito na qualificação deles? Se a Bíblia estiver certa, os três são Deus, portanto a qualificação é igual. Agora, qual é a compreensão que eu teria como humano, como filho desse Deus, manifesto em três, para correr atrás de um, de outro ou do terceiro, dependendo do problema? Traz para a realidade humana, fica fácil entender. Pega um filho e dois pais. Quanto tempo um filho leva para aprender para qual dos dois ele pede o quê? Quanto tempo um filho leva para aprender para qual dos dois ele pede o quê? O tempo de aprender a fazer o quê? Falar. Aprendeu a falar, ele já sabe para quem pede o quê? Para quem fala o quê? O que eu estou tentando dizer é o seguinte: a forma de Deus se revelar respeita a limitação que eu tenho, não que Ele tem. Portanto, quando Cristo nos instrui, ore ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito, o problema não está com Ele. Eu poderia orar para qualquer um dos três. Ele não muda se eu orar para qualquer um dos três, mas eu mudo se eu orar uma hora para cada um. O problema não está com Deus, está comigo. O meu reconhecimento de autoridade, a minha necessidade de referência, Deus respeita essa limitação no sentido de tenho uma autoridade, o Pai, não três. Não porque os três não sejam. O problema está com a gente, não está com ele. Então, essa instrução, e aí de novo, põe em 500 aspas o que eu estou dizendo, porque eu estou tentando descrever de uma forma didática a simplificação de Deus para a nossa compreensão. Ou seja, como Deus se dispõe a simplificar modelos para eu tentar entender pelo menos um pouquinho dele. E o resto da eternidade a gente vai continuar estudando Deus, na sua apresentação, na sua descrição, na sua forma, e não vamos compreendê-lo plenamente. Mas no que eu consigo compreender hoje, há uma revelação. Portanto, olhar para o Espírito é entender um pedaço disso. Entendido isso, por que eu preciso dele? Porque eu preciso desse pedaço. Eu tenho pai, eu tenho irmão, mas eu preciso de alguém que me oriente o tempo todo. Guardada de novo 500 aspas ao redor. Eu tenho pai, eu tenho irmão, mas preciso de mãe. Esse olhar, que é o descricional interessante do Espírito Santo, guia constante, acompanhamento constante, educação o tempo todo, permanência o tempo todo, ligação o tempo todo, é uma característica presente no ambiente feminino, não no masculino. O masculino só faz uma coisa por vez, alguns dizem que mal feito, e só liga-se a uma coisa por vez. Ligou em uma, desligou da outra, não tem como ser diferente. Não é o que acontece com as mulheres. Mulheres se ligam a 500 coisas ao mesmo tempo, pagam um preço caro por isso, mas se ligam a 500 coisas ao mesmo tempo. O Espírito tem uma visão semelhante. Portanto, se eu preciso de alguém o tempo todo comigo para ser quem eu preciso ser, quem é essa pessoa? O Espírito. E é curioso, ele é essa pessoa, mas não aparece. Quem aparece sou eu que preciso dele. Ele atua de uma forma presente e contínua, como o nosso amigo italiano descreveu,
mas não aparece, quem aparece sou eu. Ou seja, ele é invisível nessa atuação plena. Agora já imaginou o que é você poder viver 24 horas do dia, todos os segundos de um dia, com esse nível de empoderamento? Entendido isso, faz sentido a frase de Paulo, orai sem cessar. E faz sentido entender o significado dessa oração. Essa oração é um bate-papo. Não é uma oração formal. Existe o momento da oração formal, existe o momento da oração relacional de aprendizagem, e existe o momento da oração sem cessar, que é o momento da respiração na hora. Então, quando a instrução é orar sem cessar, é cada coisa que acontece comigo e cada segundo da vida. Você tem ciência de que essa pessoa, que é Deus, está com você ali, naquele exato segundo. Isso só acontece se em todos os segundos da vida eu ficar fazendo o quê? Conversando com Ele. A gente perde isso ao longo do tempo. É facinho perder isso. E assumir as rédeas da vida. O primeiro instrucional da vida de Jesus, ao olhar para a vida dele, como o ministério se desenhou, é entender que ele só foi quem foi por isso. Ele só foi quem foi porque se ligou ao Espírito Santo o tempo inteiro. Porque um segundo desligado ele vai para onde? Para o pecado. Agora, eu que já nasci no pecado, portanto já estou preso a ele, preciso quanto desse mesmo Espírito? Todo mundo. Levemente mais do que Cristo precisou. No sentido de que eu sou pecador. Então, entender essa relação, oração, presença do Espírito, e que um está atrelado ao outro, faz da gente um ser vivo no paradigma da vida eterna, não no paradigma da vida humana. Assim como eu preciso respirar, se eu parar, morro, eu preciso respirar o tempo inteiro naquilo que é a vida espiritual. E a respiração da vida espiritual é oração. Por isso, orar sem cessar. E mais, isso tinha que chegar a um nível de ser movimento involuntário, como é a respiração. Você não pensa, vou respirar. Você só pensa quando está com falta de ar. Aí você pensa que vai respirar porque está faltando ar. Mas no momento dia a dia, você não pensa nisso, você respira. Na verdade, o corpo respira por você. A oração tinha que chegar nesse nível. De eu estar tão acostumado a trocar ideias com Deus, que eu não consiga fazer nada sem isso. E aí a gente começa a entender o que foi oração na vida de Jesus. A ligação dele era contínua. Mas, para essa oração ser contínua, o que ele tinha que fazer intencionalmente, para depois virar o hábito não intencional. Ele tinha que se preparar antes. Tem um exercício feito antes que é formal. Então, se você olha a vida de Jesus, o que Jesus fazia o tempo inteiro? Antes de começar o seu processo diário e antes de terminá-lo, ele se retirava para fazer o quê? O processo intencional da oração, que é aquele momento da oração, entre aspas, institucional de aprendizagem, onde eu paro tudo para conversar. Ou seja, eu me isolo do ambiente para conversar com Deus. Meia hora, 1 hora, 2 horas. No caso de Jesus, às vezes a noite inteira, para algo que ele precisava fazer para o dia seguinte, que o Espírito havia orientado, ou feito perceber que o dia seguinte seria difícil. E às vezes ele passava a noite inteira fazendo. E levantava no dia seguinte revigorado. E isso é uma coisa fantástica no modelo bíblico. Eu às vezes brinco com isso assim. Pensa num sujeito intemperante, sob o ponto de vista do nosso conceito de temperança. Pensa num sujeito intemperante. Esse é Jesus.
não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer, trabalhava de sol a sol, às vezes 12, 15, 18 horas no dia. Um workaholic completo, trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, ou de sábado a sábado. Esse é Jesus, por 3 anos e meio. Óbvio que durante os 30 e poucos anos anteriores, ele não fez isso. Mas durante os 3 anos de ministério, os 3 anos e meio de ministério, foi assim a vida dele. Como é que se sustenta? Como é que sobrevive? Bom, primeiro teve o preparo, os 30 e poucos anos antes, de preparo físico e estrutural para aguentar isso. Mas depois tem o abastecimento. Quando você lê os textos, e estavam nessa semana os textos de profecia, que pontuavam isso, quando Jesus passava, saía dos seus momentos institucionais de oração, os discípulos olhavam para ele, e é como se ele entrasse para o momento da oração acabado, afinal, dia inteiro de trabalho, lutas e embates, conflitos direto com o mal, frente a frente. Ele entrava detonado para o momento de oração. E saía de lá como se tivesse passado a noite dormindo num processo de revigoração. Quem fazia isso? Percebe que o Espírito Santo tem coisas a mais do que só o empoderamento espiritual. O estar com Deus revigora não só os aspectos metafísicos da humanidade. Revigora o ser inteiro. Físico, mente, espiritual. Não é que a gente vai poder ficar 7 dias por semana, 7 noites em oração. Não é essa a ideia. Mas em momentos de crise em que isso acontece, uma saída para o modelo, para aguentar o tranco, é a oração. Ela não é o hábito de contínuo para justificar a intemperância, mas ela é algo que revigora até isso, em um momento de crise. E Jesus passava por isso continuamente nos seus anos de ministério. Então, é curioso olhar para essas cenas pelo bastidor dela. Quem fazia esse papel? Aí a gente começa a entender um pouquinho o significado daquilo que é a missão do Espírito, naquelas 3 coisas que João listou: convencer do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que me faz perceber quem eu continuo sendo, o pecador que eu sou, me leva para Cristo, senso de justiça que vem de Cristo, não de mim, portanto sou justificado nele, e por fim me coloca na condição de esperança, porque eu olho o juízo com alegria e não com medo. Percebe? Esse é o papel do Espírito. Ele me convence do pecado, me põe para baixo, mostra a justiça, me põe de novo na condição de filho, e mostra o futuro, o juízo, e me põe na condição de esperança. Espero que o juízo venha logo, e quando vier, eu estou salvo. Essa é a função dele. E enquanto isso não acontece, o que ele faz? Me dá poder. Me dá poder para poder executar a missão. Qual é a missão? A mesma de Cristo. Que é o que a gente vai estudar semana que vem. Então, o olhar para frente na esperança e o olhar para o presente e a distância entre os dois me lança na missão. Eu preciso de mais gente que entenda isso, que sinta isso, que viva a paz de olhar para frente com esperança. Essa é a missão. Jesus usou, por exemplo dessa nossa necessidade constante de oração, aquele exemplo do vizinho insistente. Como que a gente pode evitar de ter 2 visões distorcidas disso? Seria a de penitência ou a de que a gente pode ter controle, usando a oração, pode ter controle sobre o poder de Deus. Isso se dá quando eu tenho a proximidade do Espírito Santo e o estudo da Bíblia na compreensão de que eu sou pecador. O que é a penitência? A penitência é um processo de que eu imagino que Deus só faz algo se eu sofrer ou se eu pagar. Isso é penitência. O que é o outro modelo? O lado oposto disso, do controle. É que Deus é manipulável. Portanto, se eu ficar pedindo, Ele vai fazer. E o pior, é verdade. É verdade. O pior é que é verdade. Só que é verdade não no sentido do que eu gostaria. É verdade em que sentido?
No sentido de que se eu estar com Deus, além do limite da razoabilidade, de Deus estar me mostrando outras direções, e eu me fecho como o cego intencional, ou seja, eu estou vendo que Deus está apontando para outra direção e eu quero insistir naquela que Ele está dizendo que não é. Pode acontecer de Ele fazer o que eu estou pedindo? Sim. Para eu aprender que eu deveria deixar na mão dEle para Ele executar. Então, o instar bíblico, o instar com Deus contínuo, tem a ver com um modelo relacional de eu aprender a depender dEle e de entender que enquanto Ele não disse não, o sim está disponível. Esse é o instar bíblico. Então, até onde eu peço? Até o não. Ou até a compreensão do não. Esse é o desenho bíblico. E eu peço sempre na mesma dimensão. Deus, eu não sei o que é melhor para mim. Eu sei só o que eu consigo ver. Então o Senhor tem duas formas de me ajudar. Ou o Senhor diz um não tão claro que eu tenho a certeza que é não, ou me ensina que o não está ali e eu não estou enxergando. Todo sujeito que ora com essa disposição não cai em nenhum dos dois modelos. Toda vez que eu esqueço que eu sou o limitado e não Deus, eu vou para um dos dois extremos. Esse é o não. Por isso é que o papel do Espírito, qual é? O primeiro papel do Espírito: convencer o pecado. Se toda vez que eu vou para Deus tendo certeza disso, de que eu tenho essa limitação, eu não tenho esse risco. Essa é a questão. Agora, por que às vezes Deus espera um pouquinho? A lição falava disso. Deus às vezes retarda um pouco o atendimento. Para duas coisas. Para eu aprender se eu estou sendo sincero no pedido, e ter convicção quando ele acontecer que foi Deus mesmo que fez, ou para o fortalecimento da minha fé no pedir mais, no pedir com fé, e não no pedir de qualquer jeito. Às vezes Deus restringe, para eu valorizar, não valorizar Deus no atendimento, valorizar a fé, a ligação. Não é um aprendizado. Por quê? Porque o pecado nos distanciou. Se estivéssemos no céu com Deus num mundo perfeito, nada disso fazia sentido. Eu chegava para Deus, conversava com Ele: Deus, quero fazer isso, o que o senhor acha? Ele diz: olha, não dá, isso tem essa aqui. Está resolvida a conta. Mas aqui não, aqui eu não vejo, eu não falo diretamente. Então, esse processo de começar a ajustar o ouvido, ajustar a estrutura para entender Deus, é parte do modelo educativo da oração. Os extremos são as distorções de Satanás para eu não criar essa ligação, porque se eu criar, ela é imbatível. E ele sabe disso, porque ele tentou Cristo o tempo inteiro e não derrubou Cristo, por causa da ligação. Ele sabe o efeito disso. Viu o efeito disso nos apóstolos, porque ele derrubou os apóstolos um após outro durante o ministério de Jesus. Mas terminou o ministério de Jesus, ele viu apóstolos robustos do jeito que Cristo era, e fazendo coisas maiores do que Cristo fez. Portanto, o desenho é outro. Bom, essa é a coisa forte do desenho de oração, do formato da oração, na maneira como Cristo apresentou. E aí vem o modelo. O que é o modelo de oração apresentado por Jesus? Como é que ele começa? Reconhecimento da soberania e da paternidade, ou seja, temos identidade. E o fato de que ele está lá, e não aqui. Ainda está lá, e não aqui. E aí o que eu peço? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, é o reconhecimento. Qual é a próxima frase? Ele está lá, e o que eu quero? O reino dele. Eu quero que ele esteja aqui. Eu não quero o reino dele, eu quero ele. Porque eu não estou pedindo para vir para cá o meu reino, eu estou pedindo para vir para cá o reino de quem? Ou seja, muda daí para cá. É isso que eu estou pedindo. Ou seja, a oração começa com um reconhecimento de quem é Deus, com o reconhecimento da minha identidade, com a distinção entre Ele e eu, porque Ele é santo e eu não sou. E eu quero que Ele venha para onde? Para cá. É um pedido de saudade. Assim começa a oração do Pai Nosso. Portanto, é um desenho. Lembra que a oração não é uma reza. É um desenho. Eles perguntaram, como é que a gente ora? Jesus entregou o desenho, o modelo, as partes que uma oração tem. Eu começo por esse reconhecimento porque eu me coloco no meu lugar e Ele no dele. Mas eu não quero Ele lá, eu quero Ele aqui. Eu estou com saudade. Aí eu começo as coisas que eu preciso aqui, enquanto Ele não vem. Que coisas eu preciso aqui enquanto Ele não vem?
Qual é a primeira coisa que eu preciso? Preciso sobreviver. Como é que eu sobrevivo? Me dá o pão. Por que que Jesus coloca o de cada dia e não me dá pão? Porque todo dia eu preciso voltar para onde? Para Ele, até que Ele esteja aqui o tempo todo. Quando Ele estiver aqui o tempo todo, que garantia eu tenho? De que eu não preciso mais pedir pão. O pão já está aqui. Mas enquanto Ele está lá, para eu não esquecer que eu quero que Ele venha, dependência. De que jeito essa dependência instala em mim um desejo de proximidade ao outro? Quando eu reconheço que eu sou pecador e o outro também. Então a condição do atendimento do que eu pedi está ligada à condição de compreensão de quem eu sou e de quem o outro é. Portanto, eu peço perdão por quem eu sou, na dimensão de que eu reconheço que o outro precisa do meu perdão tanto quanto eu preciso do de Deus. Portanto, isso cria um vínculo horizontal entre os seres pecadores, que somos nós. E no meio de tudo isso, o que eu peço? Deus, afasta de mim quem? Satanás. Me livra do mal, porque eu já estou sentindo na minha pele os efeitos desse mal e não quero sentir mais. Então, me livra do mal. Esse é o desenho de oração. Você pode ampliar esse desenho para uma oração de 1 hora, de 4 horas ou de 10 horas. E ela continuará tendo esses mesmos componentes. Reconhecimento de quem é Deus. Reconhecimento da necessidade humana. Reconhecimento da minha condição de pecador. Pode olhar, tudo que você ora para Deus, em qualquer circunstância, tem esses mesmos elementos. Se faltar parte desses elementos, vai cair no que o Décio falou. Ou você vai para o peticional penitencial, ou você vai para o peticional manipulador. Quando você traz para a sua oração esses componentes, sua oração atinge o ponto de equilíbrio entre esses dois extremos pontuados por Satanás. Ou seja, o reconhecimento de Deus, reconhecimento da minha natureza, reconhecimento das minhas necessidades e das necessidades do outro, equaliza essa conta. E aí eu entendo, só Deus resolve essa conta, porque eu não dou conta. Aí eu tenho o desenho completo. Isso é a oração do Pai Nosso. Entendida assim, ela vira um modelo para todos os tipos de oração e para todas as circunstâncias da vida. Não entendida assim, a gente entra em fria no processo relacional com Deus, porque desequilibra o modelo e de alguma forma a gente desaprende quem é Deus e como esse relacionamento funciona. A meu ver, o reino de Deus é o que Ele tem. Deus é superior a tudo. Ele não necessita de nada. Não. Que é Deus? Deus é a felicidade, Deus é a alegria, Deus é a paz, Deus é o amor. Então quando eu falo, venha a nós o vosso reino, eu acredito nisso aí. Que o reino de Deus é o reino da alegria, da felicidade, do amor, da paz. Tem um equívoco aí, e eu preciso corrigi-lo. O reino de Deus é Ele. Então, o que Ele tem. O reino de Deus é Ele. Ponto. O reino de Deus não é nenhuma coisa, não é nenhum elemento que não seja a pessoa. Então, quando Ele vier e as pessoas se salvarem, estão lá, elas vão ter uma alegria eterna, uma felicidade eterna. Por quê? Esse é o reino dele. Deus não tem. Por Ele está quê? presente, né? Por causa da pessoa. Alegria e felicidade só existe quando a pessoa está. E agora você chegou no âmago da questão. Por que eu preciso do Espírito Santo? Deus está onde? Sob o ponto de vista estrutural, para mim, Ele está onde? No céu. Cristo está onde? Por que eu preciso do Espírito Santo? Porque felicidade só existe onde Deus está. E Ele quer estar onde? Em mim. Aí essas coisas acontecem. Portanto, felicidade é uma pessoa. Se eu não tenho relacionamento pessoal com Deus e o vejo como pessoa, não há felicidade, não há paz, não há amor, não há alegria. Porque todas essas coisas são pessoais. Não são materiais, não são funcionais, não são resultados no sentido de resultado materialista do termo. Pessoa.
O último texto de Apocalipse descreve o quê? Deus estará para sempre conosco. Lá não haverá noite, porque Deus está com eles. É pessoa. Isso é reino de Deus. Lembra? O reino de Deus chegou. Quem chegou? Jesus. Pessoa. Não são as coisas. Não é a eternidade. É a pessoa. Esse é o reino de Deus. É a pessoa. E a pessoa em nós. Conosco. Por nós. Esse é o reino de Deus. Eu queria saber uma coisa. A consciência. Uma pessoa tem consciência de uma coisa, está fazendo algo de certo ou errado. A consciência pode ser confundida quando ouve a voz do Espírito Santo? Tem duas coisas aí. Uma coisa é o seu cérebro. Seu cérebro aprende. Uma vez que aprendeu, ele sabe das coisas. Mas o seu cérebro também é influenciável. Okay? Se o seu cérebro é influenciável, há duas vozes que te influenciam: o pecado e a salvação. Deus e o inimigo de Deus. Portanto, ouvir a voz de Deus como influência sobre a sua consciência moral é parte do fenômeno, tanto quanto ouvir a voz de Satanás na sua consciência moral é parte do fenômeno. Portanto, a sua intencionalidade de buscar Deus te previne do quê? Das influências de Satanás, ou te faz perceber quando é Satanás que está influenciando. Então ele, de uma maneira, ele influencia, ou seja, ele te fala, mas quem decide? Eu. Então, sai daquele conceito de consciência moral de Freud, da psicanálise, que é o que todo mundo usa como referência, e vai para o conceito estrutural disso. Eu tenho um cérebro, eu tenho uma consciência moral, fruto da atuação desse cérebro, mas eu tenho a influência externa de Deus atuando nisso. Esse é o desenho. Dois textos para a gente terminar como referência. Primeiro texto importante, só para deixar frisado na memória, é Jesus na oração. Ao sair da água, batismo de Cristo, se inclinou em oração à margem do rio. Nova e importante fase abria-se diante dele. E Jesus orou. Os anjos nunca tinham ouvido uma oração como essa. Eles estavam ansiosos para levar ao suplicante redentor mensagens de certeza e amor. Mas não. O próprio Pai atenderia o Filho. Diretamente do trono foi enviada a luz da glória de Deus. Abriram-se os céus e raios de luz e glória procedentes de lá assumiram a forma de uma pomba. Como aspectos de ouro polido, a forma semelhante a uma pomba era um emblema da mansidão e suavidade do Cristo. Portanto, qual é o impacto da oração de um filho amado de Deus? Quem sai em resposta? O próprio Deus. Você quer ver isso? Leia Daniel com calma. A parte histórica do livro de Daniel. E presta atenção nas vezes em que Daniel orou. E orou insistentemente com Deus. Como, por exemplo, Daniel 10, durante 21 dias. Orando a Deus pela libertação do povo. Vem um anjo e diz: você é tão amado de Deus que você moveu o céu. E Deus não admite que você fique sem resposta. Leia Daniel 9, versos 20 em diante. No início da tua súplica saiu a ordem, e eu vim, porque tu és muito amado de Deus. Qual é a frase de Deus para Jesus? Este é meu filho? É a mesma. Entendem o que é isso? Uma oração feita a Deus move Deus. Não pela minha manipulação, pelo amor dele. Pelo tanto que ele me ama, move o céu. Às vezes a gente não materializa isso. A gente espiritualiza as coisas de Deus a tal ponto que a gente perde essa realidade. Isso move o céu a nosso favor, para a nossa salvação. Outro texto fantástico, dentro da discussão da lição. Diga. Eu estava a falar isso, mas acho que o lado da lição vai ficando mais lúcido, não é? Eu acho que eu vejo uma questão da reflexão. A lição são coisas importantes, mas sobre uma reflexão individual, né? É aquilo que eu extraí para mim, né? Sobre a nossa, para mim, amém? Que valor tem a lição? Valor tem sempre alguma coisa, né? O Espírito Santo
os irmãos percebem, eu já passei de 40, já tenho como experiência desde criança, e nunca, e sempre, quando tem a lição do Espírito Santo, quando esse oração, alguma coisa acrescenta, não é? Eu sinto que alguma coisa acrescenta. Agora, eu estou dando uma conclusão para a nossa reflexão, não é? Vamos ser resumidos. Se há uma relação de causa e efeito, não é? Se os resultados não são aqueles que nós desejaríamos, ou aqueles que a igreja gostaria para evangelizar o mundo, para o que nós vivemos, é porque alguma coisa está mal. É porque esse entendimento, toda essa teoria, nós não conseguimos pôr na prática, né? Não realmente não estamos concretando aquilo que nós temos como luz. E às vezes, os valores não me levam a preocupar, não é? Dado que a Bíblia é clara, né, que muitos são chamados, poucos são escolhidos, as 10 vezes, que a situação toda, ou fora, mas não estamos preparados, só faltou o quê? O Espírito Santo. Então, esse entendimento na prática me preocupa, a situação do nosso efeito. Se nós olharmos para sempre, sem crítica, é claro, para quem próprio, nós vemos essa falta de poder dentro da igreja. E isso me preocupa um pouquinho. Eu ia ler um texto, agora vou ter que ler 2. É nesse sentido da reflexão. A reflexão para que nós estejamos atentos, seria nesse sentido. Tranquilo. Eu ia ler um texto, agora vou ler 2. Vou ler um antes do texto que eu ia ler, que é o que você levantou. O texto diz assim: se vocês esperam salvação, precisam orar. Causa, efeito. Dediquem tempo. Causa, efeito. Não sejam apressados nem descuidados em suas orações. Causa. Roguem a Deus que em vocês efetue completa reforma, que os frutos do seu Espírito habitem em vocês e brilhem como luzes no mundo. Causa. Vi que é privilégio de todo cristão fruir a profunda atuação do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Uma doce paz celestial penetrará a mente. Haverá prazer em meditar em Deus e no céu. E haverá prazer nas gloriosas promessas de sua palavra. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 159. O segundo texto que eu ia ler, que é o final da lição, texto de sexta-feira, caminha na mesma direção, mas por um viés um pouco diferente. A pessoa que se volta para Deus em busca de auxílio, apoio e poder, mediante diária e fervorosa oração, terá aspirações nobres, percepção clara da verdade e do dever, altos propósitos de ação e contínua fome e sede de justiça. Isso merece uma reflexão de parada em algum momento da semana, esses 4 itens listados aqui. As ações nobres, essas perspectivas de resolução, isso merece uma atenção especial para a gente entender até onde se estende isso. O cristão é um constante inconformado com a situação, mas ao mesmo tempo um constante buscador da solução disso que gerou a inconformação. Se está tudo bem, está tudo na boa, está tudo tranquilo, tem alguma coisa errada com a visão. Mantendo comunhão com Deus, seremos habilitados a difundir para outros, pelo convívio com eles, a luz, a paz, a serenidade que reinam em nosso coração. Portanto, todo filho de Deus nasce no reino de Deus como missionário. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Por quê? Porque ele vê os outros necessitando dessa paz, dessa luz, dessa serenidade que habita o seu coração. A força obtida na oração a Deus, unida ao perseverante esforço em exercitar a mente na reflexão e no cuidado, prepara a pessoa para os deveres diários e mantém o espírito em paz em todas as circunstâncias. Percebe? Há um binômio aqui. Prepara para a missão e mantém a paz, porque a missão é guerra. A missão é guerra. E se eu não tiver serenidade, a guerra me consome. Ela reage, a guerra rebate. Se eu não estou em paz, eu morro na guerra. E morro por dentro, não por fora. Portanto, esse binômio é interessantíssimo na hora que a gente olha a força obtida na oração, unida a um perseverante esforço em exercitar a mente na reflexão e no cuidado, que é o que resolve a conta do décimo, dos dois extremos de distorção de Satanás. Então, eu oro,
mas eu também exercito a compreensão. Isso gera o que como resultado? Preparo para a missão, a guerra, mas com que internalização? O espírito fica em paz em toda circunstância. Deus nos abençoe para que a vida de oração que a gente vê como um modelo teórico seja uma vida prática nesse nível. Se for nesse nível, não tem dúvida, a manifestação do poder do Espírito para a conclusão da obra é líquida e certa, está prometido e Deus não muda o que promete. Portanto, o problema está conosco e continua conosco. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para que a gente possa viver esse tipo de vida e abreviar com isso o retorno ou a vinda do reino de Deus. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar, porque não nos deixaste sozinho, nos concedestes o Consolador, o Espírito Santo, que permanece conosco até a consumação dos séculos. Te agradecemos porque esse mesmo Espírito que habita em nós promove o desejo, a vontade constante de nos encaminharmos para a justiça, o Filho de Deus, mas principalmente também nos move para a necessidade e a urgência da missão. Dá, Senhor, que esse poder invada a nossa alma, nos dê a condição necessária para o término da sua obra e principalmente nos ajude a lembrarmos de que uma vida de oração constante é o que garantirá esse processo de missão e o abreviamento da tua vida. Isso tudo te pedimos, porque confiamos nos méritos de teu Filho, e é em nome de quem oramos. Amém.